Estava abandonando tudo, sim ou não? Sim. Quantas vezes você pensou em parar? Eu, um monte de vezes, né? Mas aí eu lembrei que eu era crente, aí não dava para parar, né? Quando você lembra que é crente, meu irmão, perdeu. Aí você até pensa, mas não dá para desistir. E eu estava aqui em casa, eu estava meditando nesse texto que o Senhor me deu, e eu pude entender algumas coisas aqui a respeito daquilo que Deus tem para os crentes, né? Então às vezes a gente olha e a gente fala assim, mas por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Por que o irmão A, o irmão B? São questionamentos que a gente faz para o Senhor, né? Mas quando a gente para ouvir a Deus e querer saber de Deus, né? Às vezes a gente pergunta para todo mundo, menos para Deus. Aí Deus fala que na verdade eu escolho o crente para caminhar. E aí, quando eu chamo o crente, ele precisa entender uma coisa, que agora ele vai ter que padecer pelo meu nome. Ele vai ter que pagar o preço para carregar um nome chamado Jesus Cristo. Tem um preço esse nome, sabia disso? Não é um nome qualquer. Não é o nome do João, da Maria, não que não tenha valor, não é isso. Mas o nome de Jesus é um nome que, para carregar esse nome, é preciso querer pagar o preço. É diferente, né? E aí eu pude entender o porquê a igreja, os cristãos hoje, oscilam na sua fé, né? Por quê? Porque querem carregar o nome de Jesus, só não querem pagar o preço do nome de Jesus. E aí é que está o segredo dessa oscilação no nosso meio cristão, nos tempos de hoje. E aí eu falei, poxa Senhor, valeu, eu preciso ser mais crente então, né? Louvado seja Deus. Eu queria compartilhar com você um texto que encontra-se lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 10. Louvado seja Deus. Atos capítulo de número 9, verso de número 10. Eu quero ler até o 19 juntamente com você. Para você que trouxe a palavra do Senhor, abra e acompanha com a gente, tá bom? Em nome do Senhor. Porque se a gente não entender isso aqui, a gente vai ser só um evangélico, sabe? A gente vai ser só alguém que tem uma simpatia pelo evangelho, simples assim. Só que no primeiro vento eu vou parar, na primeira dificuldade eu vou murmurar, na primeira situação contrária à minha vontade eu vou querer desistir, porque eu sou evangélico, só sou participante do evangelho. Eu só acho bonito, eu só acho lindo estar na igreja, ter comunhão, ouvir um hino, descer algumas lágrimas do meu rosto, mas é só isso, nada mais do que isso. Agora o crente não, o crente ele vai ter que entender na pele, ele vai ter que sentir na pele o que é carregar o nome de Jesus. E aí você vai descobrir o porquê essa oscilação que a gente vê nos dias de hoje, quando se trata de ser cristão, ser um verdadeiro cristão, aquele que um dia teve um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, né? Ele é diferente daqueles que só ouvem. Aquele que tem um encontro é diferente. Louvado seja Deus. E foi isso que Deus ministrou no meu coração hoje pela tarde. Eu quero compartilhar conosco nessa noite, que você fique atento assim como eu. E se Deus permitir, antes da meia-noite eu termino para a glória de Deus. Tem alguém que vai ficar até meia-noite aqui? Daqui a pouco eu estou indo embora. Fica só. Brincadeiras à parte, que é para poder a gente se, sabe? Mas vamos lá. Queria que você acompanhasse. Eu vou ler devagar. Eu quero que você entenda. Eu falei sobre isso ontem em Mongaguá, que uma leitura corrida você não consegue extrair detalhes. Por isso a Bíblia diz que eu e você precisamos examinar as Escrituras, porque o examinar vai revelar a riqueza da informação da palavra de Deus para a minha vida e para a sua.
E é essa riqueza de revelação da palavra que vai trazer em nós fundamentos para permanecer crente. Simples assim. Louvado seja Deus. Então vamos lá, em nome do Senhor. Salmos o que mesmo? Atos capítulo 9, verso 10. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou em uma visão e disse: Ananias. Então disse ele, então diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhes disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, na qual um homem, por nome de Ananias, se aproxima e lhe colocará as mãos para que ele volte a enxergar. Todavia Ananias então replicou, dizendo: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, colocou sobre ele as mãos, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno pelo Espírito Santo. Imediatamente caíram-lhe dos seus olhos algo parecido com escamas, e ele passou a ver de novo, e em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças. Passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu servo mais uma vez, totalmente entregue e dependente do Senhor. Que o Espírito Santo nesta noite venha falar ao meu coração e assim falar com a tua amada igreja nesta noite. Nós queremos sair daqui entendendo de verdade o que a palavra do Senhor há de nos revelar para a glória do teu nome. Fala conosco, Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem conhecida, né? Mas eu estava lendo ela hoje e o Senhor falava forte ao meu coração a respeito de ser um escolhido, né? Ser escolhido é diferente de ser chamado. Chamado é aquele que tem a oportunidade de mudança. O escolhido não, é aquele que já tem nele o desejo de ser mudado. É diferente. O escolhido é aquele que Deus já o conhece e sabe o teu coração como é, e que no momento certo, no momento oportuno, você há de se render ao Senhor. Simples assim. Independente da situação, da ocasião, do momento que nós iremos passar. O escolhido é aquele que o Senhor escolhe porque tem nele algo a realizar.
vai muito além daquele que tem a oportunidade, que é somente chamado, porque o chamado requer muitas das vezes uma transformação a qual ele não está pronto para concluir nele, diferente do escolhido. O escolhido é aquele que, ainda que não queira, está disposto a cumprir o que Jesus tem para ele. Louvado seja Deus. Não faz dele melhor, não é isso, mas faz dele aquele que um dia entende a sua necessidade em servir ao Senhor Jesus, independente da situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Ele sabe que ele foi escolhido para realizar a vontade de Deus. Interessante é que essa passagem, ela é conhecida por quê? A Bíblia diz que Saulo era um camarada que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Era alguém que, por sua vez, sem ter o conhecimento de quem era Jesus, tinha assim por aprendizado pela religião, pela doutrina, que os crentes, os discípulos de Jesus, aqueles que levavam o nome do Senhor, era um povo que para ele não tinha valor algum, ou seja, não servia, mais ou menos assim. Então, qual era a sua missão? A sua missão era ir diante a estas pessoas, nas sinagogas, nos lugares, e ali, debaixo de uma autoridade, levá-los presos, cativo. Por quê? Porque pronunciavam, porque carregavam, porque eram disciplinados pelos discípulos a conhecer Jesus. Eu estava pensando nisso hoje. Talvez quando você não conhecia Jesus, as coisas eram mais fáceis, sim ou não? Aparentemente sim, porque não havia uma perseguição, não é assim? Não havia quem te apontasse o dedo, não havia quem quisesse te repreender, não havia. Mas a partir do momento que você, por ser um escolhido do Senhor, e agora então procura trilhar o caminho de Deus, parece que cai sobre nós uma grande perseguição. Como assim, pastor? Parece que agora as coisas são mais difíceis. Mas por que será? Porque agora sobre você está um nome que é sobre todo o nome. Alguém sabe qual é o nome? Jesus. Por causa desse nome agora, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, nós seremos açoitados, nós seremos de todas as formas tentado para parar de caminhar, de servir, de adorar, de fazer a boa, perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque sobre a minha vida e a sua existe uma responsabilidade em ganhar almas, em formar discípulos para que conheçam a Jesus Cristo. Por isso existe um peso sobre as nossas vidas. E olhando para isso, você vai ver que como é difícil você caminhar no Evangelho, fazendo aquilo que a palavra nos dá como respaldo ser o certo. Você vai arrumar inimigos, você vai arrumar um monte de problemas, você vai arrumar um monte de situações para tentar te parar. Simples assim. Simples assim. Só para que aquilo que Deus colocou nas suas mãos não seja concretizado. Louvado seja Deus. Quando nós partimos desse princípio, Saulo era esse cara que os discípulos, a Bíblia não diz, mas eu creio que aquele que era crente da época, que conhecia Saulo, quando via, se escondia, quando tinha oportunidade.
porque sabia que a missão dele era prender. Essa era a missão, porque ele não aceitava o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que então agora ele está a caminho de Damasco com esta missão. Sobre ele havia cartas para levar a Damasco, e onde ele encontrasse ali homens e mulheres que diziam ser discípulos de Jesus, levá-los cativos, presos, mas não sabendo ele que aquele dia era um dia marcado na agenda de Deus. Não foi Saulo que marcou um encontro com Jesus. A minha história, a sua é essa. Não foi você que marcou um encontro com Jesus. Já estava marcado na agenda dele. O encontro dele com você. Louvado seja Deus. O interessante é que quando ele vai a caminho de Damasco, então ele é surpreendido. Por quem? Alguém sabe? Por Jesus. Aquele que ele perseguia, aquele que esse nome não ecoava bem aos seus ouvidos. Por quê? Porque não o conhecia. Quantas vezes que alguém falou de Jesus e você não era crente, você falou: eu não quero saber esse negócio não. Quantos? Tem alguém aqui? Falava de ser crente por fora, meu irmão. Eu falava assim: pessoal é doido, um calor desse, com um terno, uma gravata, esse povo é meio xarope. Aí quando vinha um crente na tua direção, tu atravessava, por causa que já era para ele não falar com você. Era mais ou menos assim. Você fugia dele, mais ou menos assim. Assim era Saulo. Louvado seja Deus. Só que naquele dia, Jesus havia marcado um encontro com ele para dizer: hoje eu dou um basta na sua história. Por quê? Porque tenho eu uma história contigo. Louvado seja Deus. Esse negócio, quem quer aceitar Jesus começa a furar. Como assim, pastor? Porque quem te aceitou foi ele. Você só vai reconhecê-lo como o seu único e suficiente Salvador. Na verdade, quem te aceitou foi ele, cheio de defeito, cheio de problema, cheio de disse-me-disse. Ninguém queria e falou: esse é meu, eu já escolhi, ele é meu. Só foi o tempo certo para Jesus aparecer na tua frente e dizer: hoje é o teu dia. Assim é Saulo. Saulo pensa que seria mais um dia como os outros, indo a caminho de Damasco, mas Jesus vai ao seu encontro naquele dia. E sabe o que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. O interessante é que naquele dia Saulo ainda enxergava, até antes do encontro. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, naquele dia, a Bíblia diz que ele cai de joelho diante do Senhor. Ali estão os seus amigos que ouvem a voz, mas não vê. E Jesus diz: por que me persegue? Está me perseguindo por quê? E diz: Senhor, agora eu sou o Senhor. Disseste bem, eu sou o Senhor. A Bíblia diz que Saulo fica cego por 3 dias. E aquele que vai andando, achando que era mais um dia agora, para entrar em Damasco, precisa ser carregado pelos amigos. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: olha, eu vou te mostrar quem é que você vem perseguindo todo esse tempo. E diz a Bíblia que os amigos pegam ele, levam ele para Damasco, porque lá era o destino. Era lá que Deus queria tratar com o Saulo. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que ele não come, ele não bebe, vai até orar. Olha só, a Bíblia diz que ele vai orar. Imagina isso. Agora Saulo
Saulo está cego, e ele tem uma ideia: vou orar. O que aconteceu? Vou orar. Ele ora, o Senhor dá a ele uma revelação, que aquela cegueira dele era Deus tratando com ele. E eu passo aqui para dizer para mim e para você algo. Eu quero crer que quando ele estava cego é que ele estava enxergando. Porque às vezes a gente acha que enxergar é ver as coisas. Não. Às vezes a cegueira espiritual é onde o Senhor vai se revelar para você. Quando nós olhamos o texto que Saulo está cego, o Senhor vai se revelar para ele dizendo: olha, tem um discípulo meu, e o nome dele é Ananias. Eu vou mandar ele a teu encontro, tá bom? Ele vai orar por você, e você vai tornar a ver. Mas preste atenção, tem uma missão para você. Por isso, quando eu estava olhando esse texto, aquele que tem um encontro com Jesus, de verdade, não estou falando daquele que só ouviu como os amigos de Saulo, eu estou falando daquele que teve um encontro real com Jesus. Como diz a palavra do Senhor, ele entende que é necessário agora colocar a cruz sobre os seus ombros e carregar, independente da situação. Porque a Bíblia diz que agora, enquanto ele está orando, o Senhor vai falar com Ananias: olha, levanta, vai na casa de Judas, porque tem um homem por nome de Saulo lá, que para mim é importante, e você vai orar por ele. Ele está agora, eu estou revelando, ele está vendo agora, é você que vai lá e vai orar por ele. E quando você orar por ele, ele vai voltar a enxergar. O interessante é que Ananias já conhecia a fama de Saulo. Ananias sabia quem era Saulo. O testemunho dele não era bom. E ele vai se questionar: Senhor, mas esse homem, ele não vai aceitar, porque a fama dele não é boa. Ele é um cara que, se ele souber que alguém é discípulo do Senhor, ele manda prender, leva à prisão. O Senhor mas hoje vai ser diferente. Louvado seja Deus. Hoje a história dele vai ser totalmente diferente daquela que ele vem há anos e anos sobre ela. Hoje ele vai entender o quão difícil é padecer pelo meu nome, sofrer pelo meu nome. Pastor, mas o evangelho que eu sempre escutei é o evangelho que você vem para cá e não tem problema. Mentira. Mentiram para você, te enganaram. O evangelho da verdade é que ele vem para cá, que agora tem uma cruz para carregar. Vai ser perseguido, vai ser caluniado, as pessoas vão querer te matar. Esse é o evangelho que eu tenho para você. Pastor, mas aí eu estou saindo fora. Eu não quero mais esse negócio para mim. Espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei no começo, Deus escolhe crente. Ele não escolhe evangélico. Evangélico é um título que deram. Jesus escolhe crente. Aquele que, independente da ocasião, da situação a qual ele está passando, ele continua trabalhando para Jesus. Aleluia! Ele continua servindo ao Senhor. Obrigada, Deus. Sabe aquela mulher, a sunamita, o filho morreu. Está todo mundo chorando. Está tudo bem? Está tudo bem, meu irmão. Meu Deus! Aí vem outro, mas como é que está? Está maravilhoso. Mas o filho morreu. O grande problema é a gente querer falar dos nossos problemas para quem não tem estrutura para nos ajudar. Aleluia! E vão. Para quem eu devo falar? Fala para Jesus, meu irmão. É Ele que pode te ajudar. É Ele que pode resolver. É Ele que pode mudar a tua história. Ah, mas se eu falar para fulano, meu irmão, fulano não tem nada.
às vezes o fulano vai te colocar mais para baixo ainda. É real. É uma realidade a qual nós estamos vivendo hoje, gente. É real isso. Por isso, vai falar com Ele que pode resolver o teu problema. Louvado seja Deus. Quando nós vamos olhar o texto, então, agora, Ananias vai até a casa de Judas, aonde Saulo está. E a Bíblia diz que ele está orando, está esperando, porque uma vez que Jesus falou, ele recebeu a palavra. Sabe qual é o grande problema hoje? É que Jesus fala todo dia, mas nós não absorvemos a palavra. Nós entramos vazio e saímos mais vazio ainda. Você está entendendo? Essa é a realidade. Então nós somos levados a qualquer vento de doutrina. E quando nós ouvimos qualquer vento de doutrina, nós não estamos aptos a cumprir o propósito de Deus. Louvado seja Deus. O interessante é que Saulo agora é curado. Ele torna a enxergar. Só que a visão que ele tinha antes agora já não é a mesma. Porque agora aquele encontro que ele teve no caminho de Damasco com o Senhor abriu os seus olhos. E deixa eu falar uma coisa para mim, para você como crente nessa noite. Se de verdade você teve um encontro com Jesus, por que é que muitas das vezes seus olhos ainda não foram abertos? Por quê? Porque se de verdade o encontro foi com Jesus, ei, meu irmão, aonde chega a luz, as trevas precisam morrer. Simples assim. Sabe, a gente precisa entender um pouco as coisas. Porque a gente vai ser só simpatizante do Evangelho e não vai chegar a lugar nenhum. Ah, pastor, mas se eu fosse que nem fulano, meu irmão, é você mesmo. Mas se eu fosse que nem fulano, não, você só tem que ser você. A Bíblia diz, ser tu, homem. Sempre assim. Deus não te chamou para ser Deus, tem que ser Deus. Ele chamou você para ser homem. Ele sabe os meus e os teus limites. Mas a questão é, quem de verdade apareceu para você no caminho? Quem? Porque na verdade existem muitas coisas que parecem, mas não são. Sabe? Então o encontro com Jesus de verdade é para trazer mudança. Pastor, mas e se não tem mudança? Então não foi Jesus que apareceu. Parecia com ele, o cheiro parecia com ele, mas não era ele. Por quê? Porque Pedro nega Jesus, é verdade. Mas quando chegam para ele, tu estava com ele. Eu não. Não era eu não. Era assim, não. Vem outro e fala, o teu cheiro é igual dele, não é? Não sou eu não. Está equivocado. Porque aquele que tem um encontro com Jesus fica parecido com ele. Louvado seja Deus. O que nós precisamos entender neste tempo, trazendo para esta palavra, é que Saulo era um cara que ninguém queria por perto, mas Jesus tinha um plano na vida dele. Olha para você, talvez ninguém um dia acreditou em você, nem você, mas Jesus já tinha um plano sobre você. Quantas vezes você falou assim, eu acho que eu sou escolha errada? Deus não escolhe errado, Deus escolhe certo. Então o que está me faltando é de verdade ter um encontro com Jesus. Quando nós vamos olhar o texto, ele é interessante porque quando Ananias agora ora por Saulo, ele é curado, mas ele está fraco porque ele está sem comer 3 dias, estava cego, ele vai se alimentar. E olha que lindo, ele já vira crente, porque agora ele vai sair com os discípulos para aprender quem é Jesus.
Saulo, por mais que ele era um cara autoritário, quando ele sabe quem é Jesus, agora ele vai aprender com os discípulos. Porque Deus nunca vai enviar ninguém sem antes ensinar alguém. O grande problema é que a gente quer sair sem aprender. E aí a gente não tem nada para ensinar. É preciso primeiro aprender. Porque quando você aprender, então você está apto a sair para ensinar. Louvado seja Deus. O interessante é que esse Saulo que estava perseguindo agora começa a chamar os discípulos de irmão. Olha só, que lindo isso. Levava preso, não queria nem saber, não aceitava o nome de Jesus. Agora, irmão, e agora o que eu faço? Então agora nós vamos pregar aqui, vamos falar ali. E a Bíblia diz que Saulo agora vai crescendo, espiritualmente falando. O crescimento, ele vai vir depois do aprendizado. Deus não escolhe ninguém que sabe. Ele escolhe aquele que não sabe, mas que está disposto a aprender. Porque na verdade quem capacita não é o homem, quem capacita é o Senhor. Louvado seja Deus. O interessante é que Saulo agora, ele vai pregar o Evangelho. Saulo agora vai entrar nas sinagogas, aonde ele levava preso aqueles que serviam a Jesus. E aquele povo começa a olhar e falar: peraí, esse cara não é Saulo? Ele não prendia os cristãos? Ele está doido, é? É mais ou menos assim. O crente, ele é doido aí fora, sabia? Ele acredita em coisa que ninguém acredita. Ele prega o que ninguém entende. Ele fala aquilo que ninguém ouviu. Ele fala: esse cara é doido, mas é assim mesmo. Deus não veio buscar ninguém normal. Não, pastor, eu só quero ser normal. Então, meu irmão, o céu não é outro lugar. Porque o céu é para doido, cara. Tem cavalo de fogo, lá Jesus vai cear e vai é Ele que vai me servir. Imagina isso. Lá não é você que vai servir Jesus, não. Lá ele vai ter o prazer de chegar e finalmente seu, hein? Eu sabia que tu ia chegar aqui, eu sabia. Eu tinha certeza que você ia conseguir. Coisa de doido. Louvado seja Deus. E sabe o que é interessante? Eu acho lindo desse texto. Presta atenção nisso aqui. Atos 9, capítulo de número 25. Olha que lindo isso. Primeiro ele vai aprender com os discípulos. Só que aqui no texto vai dizer que agora ele tem discípulo. Não sei se você prestou atenção nisso. Olha aqui. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o aguardaram, ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Saulo agora, ele está crescendo em graça e em conhecimento, e isso começa a incomodar. Pegou aí? Sabe por que às vezes as pessoas ficam meio assim contigo? É porque está vendo um crescimento na graça e no conhecimento. E aí as pessoas dizem: como? Mas o Antônio já está assim. Não acredito que a Maria. Não, é a Maria. Porque ela se dispôs a aprender primeiro. E quando eu me disponho a aprender, lá na frente eu terei conteúdo para ensinar. Louvado seja Deus. O grande problema é a gente querer ensinar sem ter conteúdo. Uma vez falaram assim: mas já é pastor. Mas são 25 anos dentro da igreja.
diversas vezes. Mas como é que pode, tão novo? Mas foram 25 anos servindo a Jesus. Primeiro aprendeu, crescendo na graça, no conhecimento, e hoje é pastor. Hoje está discipulando. Hoje está ensinando. Louvado seja Deus. O grande problema é que as pessoas que acham que o cristão pode dar um jeitinho brasileiro, né? Não dá. Quando se trata das coisas de Deus, não dá. Aí daquele que colocaram um i, tirar o tio. Ai, é o que está, meu irmão. É o que está. Jesus não nos chamou para aperfeiçoar o que é perfeito. Não. Deus não chamou em você para dar uma melhorada naquilo que Ele já deixou perfeito. Não. Não tem como. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Ter um encontro com Jesus. Só. Porque o encontro com Jesus vai trazer revelações, vai trazer mudança, vai fazer a gente enxergar coisas que outrora não enxergávamos. Uma vez perguntaram, mas você fez algum? Deixa eu falar, não tenho nada quem faz teologia, pelo amor de Deus, não mistura as coisas. Mas perguntaram isso para mim. Eu falei, meu irmão, eu não queria ser nem crente, quanto mais teologia. Não tenho nada com quem faz, cada um no seu quadrado. Mas as pessoas se pegam em coisas sem olhar o que de verdade Jesus tem para ele. Eu quero ser pastor, mas o senhor falou, não, o senhor vai ser só o diabo. Está entendendo? Mas não é por isso que o diácono é menor que o pastor. Ele tem o mesmo valor. A Bíblia diz que tudo é segundo a sua capacidade. Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Enquanto nós não tivermos esta visão, esta mentalidade, nós só vamos ser evangélicos. Só que evangélico, Jesus nos salva. Quem Ele salva? Filhos. Aqueles que se permitiram ser discipulados por Ele. Aí recebe o título de filho. Louvado seja Deus. Enquanto a gente não entender isso, você vai ver muita coisa acontecer, e não é lá fora, é aqui dentro. Porque as pessoas não entendem isso. Que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Sim, mas eu tenho que estar na minha posição, porque senão o tempo passa, senão as coisas passam. Está entendendo? Eu preciso estar na minha posição. Sabe a história? O ônibus passa 7 horas aqui, aí passa só 8. Se tu chegou 7, 5, perdeu o ônibus, meu irmão, vai ter que esperar. Puxa, mais um pouco, mais um pouquinho. Senta aí, conta até 10, espera o próximo. O ônibus ainda vem o próximo. Oportunidade. De repente passa aí para vir a próxima. É difícil, hein? É difícil. A gente sempre teve um lema, a gente sempre falou, e eu quero que você grave isso no teu coração. A coisa mais fácil é você conquistar alguma coisa. Sabia? Você quer um carro, você vai trabalhar e você conquista. Sim ou não? Você quer uma casa, você trabalha e você conquista a casa. Sim ou não? Você quer um emprego, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai correr atrás, vai esparar, você consegue. Não é assim? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se perder para reconquistar, dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. E deixa eu falar mais uma coisa para nós. Nem sempre você vai conseguir reconquistar. A
aquilo que perdeu. Sabia disso? Então que nessa noite eu e você possamos entender que aquele que apareceu para você um dia, apareceu para mim um dia, que apareceu para nós um dia, possamos reconhecer que foi o Senhor. E Ele só apareceu não é porque você é bom, não, porque você é mau, mas Ele resolveu dar uma oportunidade para nós. Louvado seja Deus. Porque a partir de hoje, aqui eu acho que não tinha ninguém. Tinha algum evangélico aqui? Deixa eu ver. Eu acho que não. Mas vai que tinha um passando lá fora, né? Que a gente possa ser mais crente daqui para frente. Louvado seja Deus. Que a gente possa colocar a nossa cruz no ombro e falar: meu irmão, me ajuda, Jesus, porque sozinho eu não consigo. Mas eu não vou largar a cruz, porque ela teve um preço, e o preço fui eu. A cruz que Jesus carregou e colocou lá, até a sua última gota de sangue, aquela cruz ali, ela teve um preço, e esse preço fui eu, foi você. Louvado seja Deus. Amém? Você consegue aplaudir Jesus aí? Glória a Deus.